Boa noite, irmãos. Como é bom estarmos aqui para adorar o nosso Deus, para meditar na sua palavra, reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Temos muitos motivos para louvá-lo, para dar graças a Ele, para adorá-lo. Vamos então orar inicialmente, depois vamos meditar na palavra do Senhor. Nosso bendito Deus e Pai, como é bom e agradável estarmos aqui reunidos com os nossos irmãos, para te adorarmos, ó Deus, desfrutando de todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. A salvação, o perdão dos pecados, a comunhão com os irmãos, a comunhão com o Senhor, os teus ensinamentos estão maravilhosos, e a tua proteção, o teu cuidado, o sustento diário e tantos ensinamentos preciosos, ó Deus, para nossas vidas, os valores preciosíssimos também, tão maravilhosos, que fazem com que a nossa vida reflita também ao Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, no nosso viver, no nosso dia a dia. Então, ajuda-nos, Senhor, a te servir, a viver para glorificar o Senhor. Cuida de nós, cuida de cada um, daqueles que estão enfermos, daqueles que não puderam vir por outros motivos, aqueles que estão desanimados, anima, ampara cada um com a tua graça, com o teu amor e misericórdia. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Diante das lutas do dia a dia, ou das lutas da vida cristã, como você reage, ou como você costuma reagir? Meditando um pouco sobre isso, você pode talvez considerar e até perceber como o ser humano, e isso inclui nós, né, como seres humanos, como o ser humano tem a tendência de esquecer das coisas boas que passaram, das vitórias, das bênçãos, né, que Deus nos concedeu, que já passou, e passa então a reclamar, passa a tentar achar um culpado para os problemas da vida, né? É como se essa pessoa se esquecesse das coisas boas, das vitórias do passado, comece a reclamar no presente sem uma perspectiva, uma boa perspectiva do futuro. Murmurar, vitimizar-se, encontrar um culpado são as ações preliminares de muita gente diante dos problemas. Não é verdade? Talvez você já fez isso, talvez fez isso muitas vezes, eu já fiz isso. Somos seres humanos, somos pecadores, dependemos do Senhor. A pergunta é, será que crentes fazem isso? Sim. Infelizmente, crentes também agem, às vezes, dessa forma. E como como devemos, ou deveríamos, nos posicionar diante das lutas, diante das dificuldades, diante das provações que Deus coloca diante de nós? Bom, hoje nós iremos estudar um pouco sobre Deus dar vitória ao seu povo quando os seus servos reconhecem a sua presença e cumprem a sua vontade. Estão onde Ele quer que estejam. Então, Deus dá vitórias, né, abençoa o seu povo quando os seus servos reconhecem a sua presença, cumprem a sua vontade, estando no lugar onde Ele quer que nós estejamos, ou fazendo o que Ele quer que façamos. Agora, como podemos cumprir a missão que Deus nos conferiu? Nós vamos ver essa lição baseado aqui no texto de Êxodo, capítulo 17. Veremos então a história de Israel na batalha contra Amaleque. E aí veremos aí três atitudes que podemos tomar através desse texto. Nós podemos tirar lições para nossas vidas. 3 posições e atitudes na peleja, na luta. Êxodo 17, versos 8 a 16. Êxodo 17, 8 a 16 diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia.
Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Pensando aqui um pouco no contexto, os filhos de Israel tinham saído do Egito não fazia muito tempo, né? Estamos aqui no capítulo 17 de Êxodo. Foi no capítulo 15 que houve ali o cântico de Moisés, logo após a travessia do Mar Vermelho, que ocorreu, conforme o registro aqui, no capítulo 14. Então, no capítulo 16, Deus manda o maná, Deus manda as codornizes, e aí que no início do capítulo 17, eles chegam a Refidim, né, na verdade, até do deserto de Sim, vão chegando até Refidim, e ali, mais uma vez, não tem água, mais uma vez, eles murmuram, ou seja, é a segunda vez que eles estão murmurando por causa de água. Refidim, que ficava ali entre o deserto de Sim e o Sinai, ou também conhecido como Horebe, né? Provavelmente é um lugar de vales, significava refrigérios, o nome, refrigérios. Agora imagina, chega num lugar que significa refrigérios, e eles estavam bem mal-humorados, reclamando, murmurando, porque não tinha água, a ponto de Moisés pensar que ele seria apedrejado pelo povo. E o versículo 7 diz assim: chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor. Massá significa prova ou teste, tentação. E Meribá, contenda. E aí diz: porque tentaram ao Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Está o Senhor no meio de nós ou não? Já pensou, depois de tudo que esse povo viu, né, as maravilhas de Deus, e agora, por falta de água, está o Senhor no meio de nós ou não? Então, aquela localização ali foi mudada de nome. Não é mais refrigérios, é tentação, contenda. E ocorreu, a partir do versículo 8, né, a primeira batalha, né, a primeira luta mesmo, guerra contra um povo logo depois da saída do Egito. Então, dos filhos de Israel contra os amalequitas, nesse caso aqui, né? Então, depois que eles saíram do Egito, que a primeira batalha mesmo física da espada foi contra os amalequitas. O versículo 8 parece trazer a ideia de que o ataque dos amalequitas ocorreu pouco tempo depois daquele acontecimento em que o povo reclamou, e aí Moisés bateu na rocha, porque Deus disse para ele fazer isso, e jorrou água, eles beberam água. Porque o versículo 8 começa com então. O versículo 7, está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Não sei se foi logo ali depois ou alguns dias depois, mas a ideia é que foi próximo. Foi próximo. Aquela situação serviu, então, para mostrar aos filhos de Israel que Deus estava assim com eles. Essa não era a pergunta? Está Deus conosco ou não? Depois de eles virem uma primeira situação que Deus se apresentava, eu estou aqui sim, eu estou dando água para vocês da rocha, né?
de uma forma sobrenatural, de uma forma milagrosa. É claro que alguns vão dizer, mas existem casos em que há rochas que têm ali um certo armazenamento de água, e se quebrar é possível sair, mas não a quantidade que saiu para todo o povo beber água. Isso sim foi algo sobrenatural. Deus estava presente. E essa situação dessa batalha provava, então, Deus está presente. Servia para provar o próprio povo. Confiem em Deus. Servia também para fortalecer o povo. Então, a primeira atitude que nós vamos destacar aqui é a atitude de oração ou de intercessão. Veja, versículo 9. Com isto, ou seja, quando Amaleque apareceu, com isto ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Veja então que Moisés disse: escolhe um grupo de homens para batalhar. Eu irei para o monte e estarei com o bordão de Deus. Aqui não está explícito, né? Eu irei orar a Deus. Mas nós entendemos que Moisés foi interceder pelo povo. Moisés foi interceder pelo povo, interceder a Deus. Quando ele diz, o bordão de Deus está na minha mão, era para que Josué sabia, nós vamos na dependência de Deus. Esse bordão, essa vara que serviu para abrir, Deus usou, Deus quis dessa forma, para abrir as águas do Mar Vermelho, essa mesma vara que há pouco tempo atrás serviu para bater na rocha, para jorrar água, é a vara que eu levarei, porque é a vara de Deus, é o bordão de Deus. É claro que aquela vara não tinha nenhum poder mágico. Era um símbolo. Deus está conosco. Deus está a interceder, Deus está a nos proteger, Deus está a nos abençoar. E nós entendemos dessa forma. Estar na dependência de Deus, interceder. Quando vêm os problemas, a primeira coisa que nós temos que fazer, até antes dos problemas mesmo, é orar. É orar. Veja também que fica claro aqui a ação de Deus, porque quando Moisés estava com a vara, né, com o bordão de Deus, com as suas mãos levantadas, o povo de Israel, os soldados de Israel prevaleciam. Mas por cansaço, quando baixava, o povo de Israel começava a perder a guerra. Então ali tinha um certo simbolismo também, né? Alguns estudiosos até disseram, né? Moisés estava num local que era visível e quando ele estava com a mão para cima, os soldados olhavam e, né, Deus está conosco e ele vai nos proteger, e eles lutavam mais, e talvez quando Moisés estava com as mãos para baixo, eles pensavam, e agora o que será de nós? O que nós podemos entender realmente é que Deus é que estava agindo, e Deus escolheu aquela forma para se apresentar. Quando Moisés, então, levantava os braços com o bordão, o exército de Josué, o exército de Israel, prevalecia. Devemos interceder a Deus quando estamos nas dificuldades, quando estamos diante dos problemas, quando somos provados. Moisés era o líder do povo de Israel. Ele tinha aqui 80 anos, um pouco mais, talvez, de 80 anos. Né, a saída do povo do Egito, isso foi pouco tempo depois. Ele tinha muitas atribuições, ele tinha muita preocupação por causa do povo. Como líder, ele disse que subiria ao monte com o bordão de Deus na mão, e entendemos que ele se colocou numa posição estratégica para poder enxergar bem toda a batalha, enxergar bem o povo, interceder a Deus dali e poder também ser visto pelos soldados. É claro que há pessoas hoje que pensam que o segredo é subir, é ir para o monte, né? Vamos para o monte e nós vamos ter uma oração mais poderosa. Vamos estar mais perto de Deus. Se fosse assim, talvez Deus não iria destruir a Babel, né? Eles queriam estar mais próximos
mas é claro que aquilo tinha a ver com orgulho, queriam fazer célebre o seu nome. A ideia não é questão do monte em si, como algo sobrenatural, como um amuleto ou coisa desse tipo, né? Mas, como nós vimos, era um lugar estratégico, entendemos que foi o lugar para onde Deus mandou que ele fosse, e ele podia ver bem a batalha, Moisés, os soldados podiam vê-lo, e assim ele intercedia por Deus. No Novo Testamento, podemos lembrar dos apóstolos, que na ocasião da escolha dos diáconos disseram: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Atos 6 e 4. O autor aos Hebreus também disse que deveriam obedecer os seus guias, né? Hebreus 13 e 17, deveriam ser submissos a eles. Por quê? Porque eles velavam pelas suas almas e como quem deviam prestar contas. Moisés, como líder aqui, estava orando, estava velando pelas almas daqueles soldados. Ele buscou a Deus. Talvez pela idade, é claro, não poderia ir para a guerra, mas estava intercedendo. Na luta cristã, precisamos de intercessores. Hoje nós tivemos aqui o nosso grupo de oração antes do culto começar, né? Eu vi pelo menos 4 pessoas ali. Precisamos de mais pessoas que oram pelo culto, que oram pelo pastor trazendo a pregação, que oram pelos irmãos que vão dirigir, que os irmãos que vão tocar, pelos irmãos que virão, que irão ouvir. Que Deus abra o entendimento de todos, que possamos estar com os nossos corações dispostos e ouvidos atentos para a palavra de Deus, para servir ao Senhor. Os líderes oram, os líderes da igreja, do povo, devem ser homens de oração. Vão buscar a Deus, sempre em primeiro lugar, porque eles têm a responsabilidade de dirigir o povo. Quando Moisés ordenou a Josué, escolhe-nos homens, era uma responsabilidade muito grande. Ele deu a estratégia. O que nós vamos fazer, Moisés? Josué, você vai ser o capitão, você vai escolher os homens para a guerra. Já pararam para pensar que era a primeira guerra deles? Quem era o exército? Será que eles já tinham um exército, uma tropa para as batalhas? Josué aparece aqui pela primeira vez, né, no registro bíblico. Escolhe homens dispostos. Moisés diz: faça isso, e eu vou ao monte. Então veja a responsabilidade do líder. As orações fazem parte do combate. Moisés não estava fugindo da batalha, ele estava assim combatendo. Né? Paulo fala isso em Romanos 15, versículos 30 e 31, que nós devemos combater em oração. Vamos ver lá, Romanos 15, 30 e 31. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Lutem comigo, combatam comigo na oração. Também disse aos Colossenses que Epáfras sempre combatia por eles nas orações, para que se conservassem firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Colossenses 4, 12. Colossenses 4 e 12. Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Se esforça, né? Se esforça continuamente, ou sobremaneira, por vós nas orações. Epáfras, possivelmente um dos líderes
ali da igreja de Colossos. E ele fazia o quê? Orava pela igreja. Sim, a oração é uma luta. É uma luta constante. Exige esforço. A oração parece ser algo simples, e é. É algo simples. Mas é fácil orarmos sempre? É fácil você se acostumar, né, com aquela rotina da oração antes das refeições. Isso é fácil. Vamos tomar café? Vamos orar primeiro. Vamos almoçar? Vamos orar primeiro. Vamos jantar? Vamos orar primeiro. Isso é fácil. É simples. Você está orando pelo alimento, você agradece a Deus pelo alimento, é fácil. Mas e o restante do dia? Você para orar em algum momento pelos irmãos da igreja, pelos planos, por sua própria vida, entregando a Deus os seus planos, as suas ansiedades. Não é tão fácil assim. É uma luta contra a autoconfiança. Se você ora, pressupõe que você confia em Deus, você sabe que você não pode fazer algo sozinho. Você precisa do auxílio de Deus. É uma luta contra a sua autoconfiança, é uma luta contra a falta de fé, é uma luta contra o cansaço físico. Estou cansado demais, eu tenho que descansar, eu tenho que espairecer, eu tenho que assistir um filme, eu tenho que assistir outra coisa, eu tenho que ler um livro, eu tenho que descansar, deitar, e não tenho tempo para orar. Se eu orar, eu começo a orar e durmo. Quando eu acordo, eu digo amém. É uma luta contra a falta de tempo. As pessoas hoje têm muitas atividades. É muito trabalho, muitos estudos e tantas outras coisas. É uma luta contra a indiferença. Por que eu tenho que orar pelos irmãos? Por que eu tenho que orar todo dia? É uma luta. Mas Deus nos manda orar. A Bíblia nos manda orar. Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,17, é um versículo muito pequeno que praticamente todo mundo sabe decorado. O que diz? Orai sem cessar. Orai sem cessar. Jesus, lá em Mateus 7, de versículos 7 a 11, vai falar, batei e abrir-se-lhe-á. Ele começa a falar algo que incentiva a perseverança na oração. Se você bater, vão abrir. Se você pedir, vão te atender. Continue orando sem parar. Persevere. Paulo também, aos Efésios, coloca a oração lá no final da armadura de Deus, né? Orando o tempo todo e perseverando nisso. Efésios 6:18. Tiago, versículo 5:16, também o autor, né, Tiago, o autor desta carta, diz que devemos confessar as nossas culpas uns aos outros e orar uns pelos outros. Nós vimos vários incentivos na Escritura, ordens, incentivos e exemplos de oração. O próprio Senhor Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de homem que ora. Lembra o que ele fez antes de começar o seu ministério propriamente dito? Ali, logo depois do batismo, 40 dias jejuando no deserto. O que ele estava fazendo? Orando. O que ele fez antes da escolha dos seus 12 apóstolos? Ele acordou bem cedo e foi fazer o quê? Orar. Isso depois de ter passado um dia trabalhando, fazendo várias curas e pregando, e as pessoas atrás dele. E mesmo assim, ele acordou cedo para orar. O que ele fez antes da crucificação? E chamou seus discípulos, até alguns, foi orar. E Deus atende as nossas orações. Deus atendeu as orações de Ana. Deus atendeu as orações do rei Josafá, quando veio aquela multidão de inimigos contra ele. Deus atendeu a oração de Isaías e o rei Ezequias, quando veio Senaqueribe, né, e ameaçando e atacando. Eles oraram, e conforme a 2 Crônicas 32, logo Deus atendeu e destruiu tudo. Asa, que foi outro rei, que quando veio um exército contra eles, e ele resolveu alugar, né, um outro rei que pudesse assim ajudá-lo a combater aqueles inimigos, Deus não gostou.
Você não viu que já tinha acontecido antes, que eu já tinha livrado você outras vezes? Por que não orou a mim? Nós somos incentivados, ordenados a orar. Deus quer que oremos. Quando oramos, reconhecemos que Ele está presente, nós buscamos a presença dEle. O que você está fazendo? Qual é a sua posição na luta? É um intercessor? Está orando? Ou está murmurando? Devemos cumprir nossa missão intercedendo a Deus uns pelos outros. Uns pelos outros, na total dependência do Senhor. Uma segunda posição é a posição de auxiliador. A nossa atitude é auxiliar, é cooperar na luta. Veja, então, o que aconteceu. Fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejou contra Amaleque, Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Arão, o irmão de Moisés, e Hur, segundo a tradição judaica, era cunhado, né, de Moisés. Ele era marido de Miriam, né, marido de Miriam. E eles subiram junto com Moisés. E quando Moisés estava cansado, veja que eles tomaram uma iniciativa. Eles não ficaram ali só olhando Moisés ou vigiando para ver o que acontecia. O que Moisés está fazendo? Não, quando ele se cansou, veja, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Versículo 12. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. Veja só, se você achava que Moisés estava tentando escapar da batalha, aí, né, ele vai ficar só lá em cima, experimenta ficar uns 10 minutos com a mão levantada. Assim. Não é fácil não, né? Segurando um bordão. Diz que esses homens colocaram ele sentado numa pedra, uma grande rocha, e ficaram um do lado, outro do outro, segurando os braços de Moisés, que, segundo a escritura aqui, eram pesados. Engraçado que quem escreveu foi ele mesmo, né? Os braços de Moisés, ele sabia o que estava falando. Olha, os meus braços pesados. E esses homens lá. E Moisés provavelmente suado. E os homens segurando o braço. Até, qual é o momento aqui? Até o pôr do sol. Uma batalha, uma guerra, né, braçal com a espada, não é assim rápido. Não levaram um avião com uma grande bomba e acabou-se tudo. Não. Foram horas e horas de peleja. Eles seguraram os braços de Moisés até praticamente o final do dia. Esses homens tiveram iniciativa e ajudaram seu líder. Arão e Hur também eram líderes do povo, né? Êxodo 24, versículo 14. Disse aos anciãos, esperai-nos aqui até que eu volte a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Eram líderes, eram auxiliares de Moisés. Nesse episódio, eles também não estavam na luta direta, né, corpo a corpo, com os soldados, mas eles tiveram um papel fundamental para que o exército alcançasse a vitória, mesmo estando no monte. Moisés sozinho não teria forças para ficar com as mãos erguidas até o final da batalha. O homem de Deus precisava de apoio. Precisava de apoio. O próprio sogro de Moisés, no capítulo seguinte, viu quando ele julgava o povo e que passava horas e horas e o povo em pé, e disse, você vai desfalecer. Escolhe homens capazes para te ajudar a levar essa carga. Capítulo 18, versículos 13 a 26. Jetro deu esse conselho e ele aceitou esse conselho. Ele precisava de apoio, precisava de auxiliares. Assim também os apóstolos precisavam de auxiliares para servir as mesas. Eles
para que eles pudessem se dedicar à palavra, ao estudo, à pregação, à oração, como eles mesmos disseram lá em Atos capítulo 6. Por isso foi instituído ali os diáconos, foram instituídos os diáconos. O apóstolo Paulo cita em suas cartas muitos nomes de cooperadores no seu ministério. Se você olhar lá, Romanos 16, tem vários nomes que cooperaram no ministério. Paulo sempre tinha alguém com ele, né? Ele começou auxiliando Barnabé, depois foi com Silas, né? Silas passou a ser seu companheiro, e aí vemos aí Timóteo, Lucas e tantos outros nomes que ele cita. Sempre tinha alguém ajudando. O cansaço do líder pode trazer a derrota para todo um povo. Moisés se cansou, não por negligência, mas porque ele era de carne e osso. As doenças vêm, não é? O cansaço vem. Às vezes, infelizmente, podemos ficar abatidos por algum tipo de desânimo, por causa da luta, dos problemas. Os seus auxiliares diretos tiveram iniciativa e não ficaram assistindo o cansaço do líder. Não, isso aí é com ele e Deus. Deixa ele. Ele é o líder, ele é Moisés. Ou, isso aí é com o pastor. Deixa que o pastor faz. É o pastor que tem que pregar. É o pastor que tem que evangelizar. É o pastor que tem que dirigir. É o pastor que tem que fazer isso. É coisa do pastor. É o pastor que tem que discipular. É o pastor que tem que aconselhar. É um homem de carne e osso. Esses homens aqui, auxiliares de Moisés, tomaram uma pedra para ele sentar-se e dividiram as tarefas para que ele se mantivesse frutífero. Mais tarde, né, ocorreu ali o quê? A vitória total. Venceram a batalha, porque aqueles homens estiveram ali em cima, auxiliando. Eu creio que todos vocês, ou pelo menos boa parte, já deve ter ouvido aquela ilustração chamada Segurem a Corda. É uma ilustração, uma história que normalmente se conta para missões. Já ouviram? Segurem a Corda? Já, né? Quando eu ouvi pela primeira vez, aquilo me impactou. Até porque é dramático no final. Imagina um povoado que tinha um rio, que tinha uma correnteza muito forte, e as pessoas estavam ali à margem daquele rio, todas conversando, e de repente alguém grita: uma criança está sendo levada pela correnteza. E ficaram todos apavorados e não sabiam o que fazer, e de repente um homem corajoso disse: segurem essa corda. Ele amarrou a corda nele. Segurem a corda, que eu vou salvar. Pulou no rio, e todos ficaram observando, e olharam quando ele foi e alcançou a criança, segurou. Mas ninguém tinha segurado a corda. O que aconteceu? Uma tragédia. Ninguém segurou a corda. É uma boa ilustração para pensar. Precisamos de apoio. Tem que ter alguém segurando a corda, alguém apoiando, alguém contribuindo, alguém orando. Deus quer que auxiliemos uns aos outros como um corpo unido para a sua edificação em amor. É por isso que Paulo, lá em Efésios capítulo 4, versículo 16, diz que Deus escolheu algumas pessoas para que pudesse haver edificação. Efésios 4:16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Deus escolheu aqui algumas pessoas, pastores, mestres, evangelistas, os apóstolos e profetas. Disse: isso aqui serve, essas pessoas vão servir para o aperfeiçoamento, né, do corpo. E quando o corpo estiver bem ajustado, haverá crescimento. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Precisamos auxiliar uns aos outros. O que estás fazendo? Qual a sua posição? Terceira posição
é a do lutador propriamente dito. É aquele que está na batalha, com a espada na mão, diretamente com o inimigo, Josué e o exército que foi formado ali. Esta é a primeira referência a Josué, que na época tinha cerca de 45 anos, 45 anos de idade. Ele foi o comandante do exército de Israel, escolhido ali por Moisés. É claro que provavelmente ele já estava próximo de Moisés, Moisés já o conhecia bem e sabia que ele era capaz para então comandar um grupo de soldados para aquela batalha. Enquanto Moisés, Arão e U estavam no monte, Josué e seu exército estavam na sua posição, no vale, no campo de batalha, lutando corpo a corpo contra o inimigo. Estavam armados. Sim, eles estavam dependendo de Deus. Lembra que a vitória não foi por causa que aqueles soldados eram todos valentes e exímios, né, na luta com a espada. Não, foi porque Deus quis dar a vitória. Deus pelejou por eles e os usou naquela luta. Ele agiu em obediência. Versículo 9. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Versículo 10. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Quando nós sabemos bem o contexto, e isso a gente vê mais na frente, que Amaleque chegou pela retaguarda e começou a atacar aqueles que estavam mais abatidos. Então, se Amaleque chegou pela retaguarda, parece que ele não ia ter, Josué, que não tinha muito tempo para escolher os homens. Talvez cerca de um dia. Veja que Moisés disse: amanhã estarei no cimo do outeiro. Possivelmente também considerando que ele iria ainda subir o monte. Ele estava lá embaixo, estava no vale com Josué. Deve ter ouvido a notícia: inimigos aqui na retaguarda, estão chegando, o que vamos fazer? Moisés fala com Josué: eu vou subir ao monte. Escolhe as pessoas. E Josué começou a procurar homens capazes, dispostos, corajosos para a primeira luta armada deles, pelo menos depois da saída do Egito. Não foi só Josué, foram vários homens. Não foram todos os homens, foram os homens capazes. E a gente pode entender isso considerando outros textos quando fala sobre as batalhas, né? Por exemplo, era correto levar todos os homens, inclusive os covardes e medrosos? Não. A Bíblia diz que não era para fazer isso. Não leve os covardes e medrosos. Para quê? Para que eles também não amedrontem os outros. Então tinham que ser aqueles que já estavam dispostos, que estavam capacitados para a luta, que tinham coragem. Aquele que estava ali disposto a lutar. A nossa luta agora, ela não é mais dessa forma, né? Nós não estamos lutando no corpo a corpo, com espadas, ou mesmo com as armas de hoje. A nossa luta não é contra carne ou sangue. É uma guerra espiritual contra as forças do mal. Portanto, nós temos que tomar a armadura de Deus, conforme Efésios 6, 10 a 18. O que fica claro aqui é que nós temos que estar dispostos a esse confronto com o inimigo. Nós oramos, sim. Nós auxiliamos os líderes, aqueles que estão à frente ou que estão fazendo determinadas atividades no ministério, sim. Mas também nós estamos na luta. Aliás, uma luta diária. Às vezes o inimigo é o mundo, a sedução do mundo. Você liga a televisão, está o inimigo ali, com os seus ensinamentos, com as suas filosofias, com as suas ideologias, com os seus pecados escancarados, e você tem que lutar contra isso. Às vezes o inimigo é a nossa própria carne, a nossa cobiça, quando nós caímos nela. O inimigo são as próprias forças espirituais do mal, Satanás e seus demônios. Estamos preparados para essa luta? Qual é a nossa arma? Nossa arma, além da oração, é a palavra de Deus.
Precisamos conhecer a palavra de Deus. Por isso que a nossa igreja é incentivada a ler a Bíblia todos os dias. Leia a Bíblia completa pelo menos uma vez por ano. Pastor Valnei tem sempre dito isso. Leia a Bíblia completa, leia todos os dias. Todos os dias. Para quê? Para que possa aprender, para que possa conhecer mais a Deus, para que possa se fortalecer diante das provações, diante das tentações. Para a nossa luta. Na quarta-feira, também no tempo da meditação da palavra de Deus, eu falei que nós devemos buscar a paz, né, com todos os homens. Buscar a paz, somos pacificadores, porém, não ficamos inertes diante do pecado. Né? Nós vamos lutar contra o pecado. Se alguém levantar e falar alguma coisa que nós sabemos que é errado, que é pecado, nós vamos dizer, isso é errado, isso é pecado, isso é contra Deus. Nós não vamos ficar calados. É por isso que nós seremos atacados, é por isso que nós seremos perseguidos muitas vezes. A ideia não é que eu quero fazer guerra, eu não quero criar confusão e, como o pessoal diz hoje, tretas e coisas. Não é isso. Mas muitas vezes nós vamos ter que nos posicionar. Nós vamos ter que confrontar o inimigo, talvez na escola, talvez na universidade, talvez na nossa própria casa, talvez diante dos nossos amigos de vizinhança, no nosso trabalho. Não que nós vamos ofender ou falar, não é isso. Mas, olha, isso aí eu não faço porque a Bíblia diz que é pecado. Esteja pronto para essa batalha. Esteja pronto para ser perseguido. Aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. A vida cristã é uma vida maravilhosa, mas não é essa vida que eu estou bem todos os dias, tenho comida, tenho meu emprego, tenho a minha igreja, vou para a igreja, volto para casa, vou para o trabalho, volto para casa, vou para a escola, para a universidade, sem problemas, sem dificuldades, sem desafios. Isso não é a vida cristã. Se você vive desse jeito, avalie se verdadeiramente você é um salvo. Você é um crente. Nós vamos ter os nossos desafios todos os dias. Todos os dias. E temos que estar preparados para essa luta. Paulo exorta os filipenses a combaterem juntos pela fé do Evangelho. Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. E veja, não só quando ele está presente, mas quando ele estava ausente também. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Aqui não é lutar junto para que possa permanecer salvo. Não é essa questão de lutar pela fé evangélica, para que eu possa ter a minha fé salvífica. Não. Lutando juntos para que o ensino, né, para que essa crença que nós temos realmente prevaleça, seja conhecida de outras pessoas também, para que a nossa igreja fique firme, né, nas doutrinas verdadeiras, corretas, na palavra de Deus. Lutem juntos pela fé evangélica. Cuidem uns dos outros. Também, Deus opera poderosamente em seus soldados. Colossenses 1:28 e 29. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Como que esses soldados de Cristo lutam? Pelo poder de Deus, pelo poder de Cristo, poder do Santo Espírito que habita em nós. Como é que Paulo estava se esforçando aqui o mais possível? Segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Foi o que Paulo diz. Deus nos convoca para essa luta, para essa batalha, mas Ele não nos manda sozinhos, desarmados e sem poder. Ele nos concede o seu Santo Espírito. Ele nos deu a sua palavra.
ele nos deu o exemplo do Senhor Jesus Cristo e de tantos outros, né, servos de Deus. Mesmo que com sofrimentos, mesmo que tenhamos sofrimentos, devemos ser ousados para falar o evangelho com grande combate. 1 Tessalonicenses 2:2. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Paulo era um soldado, era um lutador, né? Desta forma, Paulo pede a Timóteo para lutar o bom combate da fé. 1 Timóteo 1:18. 1 Timóteo 1:18. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate. Veja o versículo 12 do capítulo 6. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Nós também temos essa mesma luta. Temos essa mesma luta. José desbaratou Amaleque porque a sua luta era a luta do Senhor. Eles não obtiveram a vitória por causa da habilidade do manuseio da espada, mas por causa da unidade espiritual dos soldados, do seu líder e dos auxiliares, todos em suas posições. Alguns intercedendo, os outros auxiliando e outros ali confrontando diretamente o inimigo. Com todos trabalhando, cada um em seu lugar, pelo poder e graça de Deus, não há inimigo que prevaleça. Até quando aparentemente eles parecem, né? Até quando aparentemente há uma derrota nossa ou uma vitória dos inimigos, nós devemos considerar que Deus está sempre no controle e que a vitória sempre é do Senhor. Quando eu digo esse aparentemente, nós podemos pensar, Paulo e tantos outros foram mortos. Eles foram derrotados? Não. Não. Eles foram vitoriosos. É essa a vitória. Por quê? Porque eles sabiam em quem tinham crido. Estavam seguros do seu futuro por vir, da salvação, da vida eterna, das recompensas celestiais. Todos crentes têm isso. É por isso que podemos lutar até o fim. Nós cantamos uma música que diz: um pendão real vos entregou o rei, não é? O pendão é uma bandeira. Firme sempre até morrer, é o que diz no final. Nós cantamos essa música porque ela é bem animada, né? Firme sempre até morrer. Você refletiu o que ele está dizendo? Até a morte. Firme, não é? Vai levando com a barriga até a morte. Não. Se necessário morrer por Cristo, você está firme. É isso que Deus deseja dos seus filhos. Tem uma outra ilustração, assim, que talvez seja bem batida, mas diz que um soldado foi levado a Alexandre o Grande porque ele não estava se comportando como deveria comportar-se como soldado. E Alexandre então falou com aquele soldado: qual é o seu nome, soldado? E ele falou: Alexandre. Então você ou muda de comportamento ou muda de nome. Alexandre não queria um soldado com o nome dele que não agisse como soldado. Talvez há muitos desses Alexandres aí no exército que se diz crente, né? No exército dos crentes. Não estão lutando. Estão apenas esperando, acomodados. Devemos lutar. Deus quer que lutemos. O que você está fazendo? Qual a sua posição? Mas vimos aqui 3 atitudes que podemos ter nas lutas: orar, auxiliar e lutar. Confrontar o inimigo. Mas o inimigo estava lá. Voltando para Êxodo 17, o inimigo era Amaleque. É outro personagem
dessa história. Ele tomou posição na batalha também, ele era o opositor, né? Deuteronômio capítulo 25, versículo 17 e 18. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado o sossego de todos os teus inimigos em redor na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Veja que Deus falou aqui no versículo 16 de Êxodo 17. Disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. E em Deuteronômio ele lembra o povo. A memória de Amaleque vai ser apagada, ou seja, Amaleque deveria ser totalmente destruído. O inimigo vai procurar nos atacar quando estivermos mais vulneráveis, muitas vezes, como os amalequitas fizeram. E talvez quando tivermos a vitória. Eles tinham acabado de receber a água da rocha. Talvez estavam despreocupados, talvez estavam admirados ali com o que aconteceu. E chegou o inimigo de repente, atacando os vulneráveis e ao mesmo tempo atacando aqueles que estavam ali alegres pelo grande milagre que Deus deu. Israel teve em sua história vários povos inimigos, ele enfrentou muitas batalhas, até às vezes contra inimigos em quantidade numérica bem maior, mas o Senhor lhe deu as vitórias. Porém, houve baixas, feridos, desanimados. O inimigo, como a gente sabe, quer roubar, quer matar, quer destruir, e essa é a sua posição, opor-se ao povo de Deus. Por isso, nós sempre teremos lutas, porque o inimigo estará sempre aí. Sempre aí. Amaleque foi apenas a primeira nação a batalhar. Nação não, era uma tribo, né? Amaleque aqui era uma tribo de nômades, bem ferozes, bem vorazes, talvez considerado, né, vamos dizer assim, fazer uma comparação com os beduínos de hoje. Então, Amaleque era da descendência de Esaú, mas não fazia parte da nação de Edom. Era uma tribo de nômades, tá? Então, às vezes, esse povo vem, né, o inimigo vem e nos ataca. O que devemos fazer? Devemos lutar. Sempre haverá inimigos, virão outros inimigos. Jesus, ao enviar seus discípulos em missão, disse que estava enviando como cordeiros, os estava enviando como cordeiros ao meio de lobos. Mateus 10:16. É certo que enfrentaremos inimigos no mundo e devemos estar preparados. Infelizmente, muitos inimigos faziam parte do próprio povo de Israel. Eles estavam ali o tempo todo murmurando. Infelizmente, isso acontece também no seio da igreja. No Novo Testamento, tem vários relatos de pessoas que saíram do meio da igreja, ou que do meio da igreja surgiram falsos profetas. Os versículos 1 a 7 aqui de Êxodo 17 vai falar sobre a murmuração do povo. Olha, dentro do povo, pessoas que estavam como opositores e não como aliados. O apóstolo Paulo, em seu discurso aos anciãos de Éfeso, diz que levantariam entre eles lobos cruéis. Entre eles, lobos cruéis que não poupariam o rebanho. Atos 20, versículos 28 a 30. Tantos são exemplos de inimigos externos e inimigos internos, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. E nós podemos, talvez, até lembrar dos nossos dias também. Pessoas que saíram de dentro da igreja, que se diziam pastores e que começaram a pregar heresias, que dividiram igrejas, que deixaram os caminhos do Senhor. Inimigos. Qual a sua posição? Aliado ou um inimigo infiltrado? Lutador pelo evangelho de Cristo ou um opositor ao trabalho de Deus? Saul não cumpriu cabalmente a sua missão, por isso ele foi rejeitado por Deus
Davi estava no lugar errado, por isso cometeu o pecado de adultério. Jonas foi para o lugar errado, por isso foi lançado no mar. Eles estavam na posição errada. Qual a sua posição? O Senhor mandou Moisés registrar essa história para que pudéssemos tomar como lição para as nossas vidas. Versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Registra. Vai acontecer isso. E vocês devem lembrar do que já aconteceu. Aquele lugar que se chamava Refidim, significava refrigérios, foi chamado mais tarde de Meribá, que significa contenda. Porém, depois dessa batalha, Moisés levantou ali um altar, versículo 15. Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. O Senhor é minha bandeira. Veja aqui o simbolismo, né? A bandeira é um símbolo. É um dos símbolos da nossa nação também, né? Um dos 4 símbolos da nossa nação, juntamente com o hino, com o brasão e o selo. A bandeira é algo que representa uma nação, pode representar um grupo, uma empresa, um partido, um time de futebol. A bandeira, então, é aquilo que representa o que você ama, o que você crê e pelo qual você luta. Luta e defende os seus valores. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor está presente conosco. O Senhor é quem nos defende e a quem devemos honrar, a quem devemos servir e por quem devemos lutar. Ele é a nossa bandeira. Foi o que Moisés colocou. Edificou um altar para quê? Para que servisse de memorial, para que fosse sempre lembrado. E o povo de Israel sempre fazia isso, né? Saiu do Mar Vermelho, carreguem 12 pedras e coloquem e façam um monumento aqui. Depois da travessia também, isso mais para frente, né? Do Rio Jordão, também fizeram a mesma coisa. E tantos outros lugares colocaram sempre monumentos. Samuel também fez aquele monumento de pedra e falou Ebenezer, né? Até aqui o Senhor nos ajudou para quê? Para que eles pudessem ter sempre na memória. Deus está conosco, Deus está presente, Ele é a nossa bandeira. Qual foi a pergunta que fizeram aqui no final do versículo 7? Está o Senhor no meio de nós ou não? No final do capítulo 17, Moisés diz: o Senhor é a nossa bandeira. Ele está presente e por Ele nós devemos viver. Por Ele devemos lutar. A Ele devemos adorar e servir. A qual bandeira você está honrando? Posicione-se como um bom soldado de Cristo. Erga a bandeira do Senhor. Onde você estiver, e cumpra a missão, sabendo que Ele sempre está presente. O Senhor Jesus Cristo falou aos seus discípulos: estarei convosco até os últimos dias, até o fim dos tempos, pelos séculos dos séculos. Deus concede vitória ao seu povo quando este reconhece a presença dele e cumpre a sua missão. Vimos 3 posições, ou 3 ações: interceder, auxiliar e lutar. Mas vimos também que na luta sempre tem o opositor, o inimigo. Por isso que a luta vai ser sempre constante. Em que posição você está? Você está preparado? Você reconhece que Deus está presente? Que a nossa igreja esteja sempre preparada para lutar, na dependência do nosso Deus e para desfrutar das vitórias que Ele quer nos dar. Amém? Senhor, nosso bendito Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, que nos ensina, que nos mostra através de muitos exemplos que ocorreram no passado, como devemos confiar no Senhor, como devemos nos relacionar contigo, sabendo que o Senhor está sempre no controle, sempre guiando o Teu povo, e infelizmente, por causa dos nossos pecados, somos capazes de não reconhecer isso, de esquecer
de vitórias, crescer das bênçãos e murmurar quando chegam as dificuldades, os problemas, e às vezes até são provações que o Senhor nos envia para que cresçamos, para que nos fortaleçamos. Ajuda-nos, Senhor, a estar preparados, a buscarmos esse preparo mediante a oração, mediante o estudo da Tua Palavra, que o Senhor nos dê disposição para orar, Senhor, a cada dia, em todo o tempo, orar uns pelos outros, que o Senhor nos dê a disposição para auxiliar, para cooperar na Tua obra, auxiliar os nossos irmãos, auxiliar os nossos líderes, a nossa igreja, servir ao Senhor dessa forma. Que o Senhor também nos dê força e sabedoria para lutar, ó Deus, confrontando muitas vezes aqueles que vêm com tantos pecados e sedução e ideologias e coisas erradas, ó Deus. Dá-nos forças e para que não tenhamos também medo de sermos atacados ou perseguidos, mas hajamos, Senhor, com prudência, com sabedoria e sendo fiéis ao Senhor em tudo. Que o Senhor nos ajude a nos posicionar, estar no lugar onde o Senhor quer que estejamos e assim te servir com disposição, com alegria, com amor e fidelidade. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Ouviremos agora um pós-lúdio instrumental. Você pode aproveitar para orar, para meditar um pouco mais na palavra pregada. E após esse pós-lúdio, estará encerrado o nosso culto. Que Deus nos dê uma boa noite e uma boa semana a todos.